Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe vocês, meus amigos. Todos sejam abençoados. E Deus é tão bom, tão magnífico, tão glorioso, que, puxa vida, Ele nos dá de graça a fé. A fé que comunica com Ele, a fé que é a ponte entre você e Deus, Ele dá de graça para todos. Não importa se a pessoa é pecadora ou é santa. Não importa se a pessoa é grega, estrangeira, judia, se ela não crê, se ela crê. Não interessa a condição social, física, moral, espiritual de qualquer um. A fé é dada para todos, indistintamente. Agora, de graça, ela é dada de graça, Deus dá de graça. Ele nos dá o poder dele para alcançarmos os nossos sonhos e objetivos. Só que, e isso é que é importante, é isso que eu quero falar. Ontem nós falamos que para você receber, para você ter fé para receber, você tem que ter fé para dar. Há pessoas que não entendem, né? A gente fala e leva para o lado negativo. Mas isso é normal porque tem muitas pessoas que são realmente maliciosas. Elas não recebem as bênçãos de Deus e também querem neutralizar ou tentar destruir a fé das outras pessoas. Mas não faz mal. Nós estamos aqui para dar para quem quer, quem quiser, quem crê. E eu queria que você soubesse, presta atenção, muitas pessoas, talvez você, talvez seja uma dessas pessoas. Com certeza tem pessoas aqui que são assim. Muitas pessoas receberam a fé de Deus para conquistar determinadas bênçãos, para conquistar bênçãos pontuais. Cura divina, libertação, deixou o vício, o marido voltou para casa, a esposa voltou para casa, o filho se converteu, bênção econômica, estava na miséria, hoje tem o seu negócio próspero. Bênçãos pontuais. Só que essas pessoas, por uma bênção, por menor que seja, que tenham recebido de Deus, elas pensam assim, bem, graças a Deus. Então elas fixam na sua cabeça o seguinte, bom, agora eu vou conquistar mais, e mais, e mais. Elas pensam que, pelo fato de terem tido fé para conquistar a bênção que conquistaram, elas vão conquistar sempre as bênçãos. Basta querer. Agora eu vou arrebentar. Eu vou arrebentar, porque, pô, olha aí, Deus fez isso, Deus fez aquilo, agora eu quero aquilo outro. Quer dizer, são pessoas que se iludem com a fé conquistadora. Elas têm a fé para conquistar. Só que, aí vem a grande questão, elas não têm tido fé para dar. Elas não têm tido fé para semear. Então, como é que elas vão ter fé para colher? Não tem jeito. Veja só, amiga e amigo, veja só como Deus é magnificamente glorioso, bondoso e justo. Perfeitamente justo. Há pessoas que estão amarguradas e até com raiva de Deus, porque não conquistaram tudo o que queriam. Conquistaram coisinhas, ou as primeiras bênçãozinhas, mas não conquistaram o mais importante, digamos assim.
Então elas ficam frustradas. Poxa, eu fui fiel, eu era dizimista, eu era ofertante, eu era obreiro, eu era pastor, eu era isso, eu era aquilo. Só que não eram de Deus. Elas eram tudo menos de Deus. Porque elas não tiveram fé para entregarem as suas vidas, para darem as suas vidas. Se você quer bênçãos de Deus, você pode ser o maior bruxo da face da terra. Se você crê na promessa dele, ele vai te dar aquilo que você creu. Ele vai te curar, ele vai te libertar, ele vai fazer o benefício que tem para você. Só que, se você não der a sua vida para ele, você vai ficar com apenas restrito, limitado àquela bençãozinha que você recebeu. Porque a fé não é para a gente conquistar os nossos sonhos terrenos. A fé é para a gente conquistar o reino dos céus, o reino de Deus, o reino dos céus. E às vezes a pessoa conquista alguma coisinha do reino deste mundo e acha que já estão bem. Bom, agora qualquer hora que eu precisar da fé, não é assim. A fé é o poder de Deus em nós. A maior bênção da fé é que quando nós manifestamos fé em Deus, de acordo com a vontade dele, então ele faz a gente justo diante dele. Quer dizer, perdoa os nossos pecados. Ele limpa o nosso passado. Ele nos dá a paz. A paz só vem com o perdão. Havendo perdão divino, há paz. Então, a fé, amiga e amigo, não é só para receber. Especialmente, ela tem que ser oferecida, dada. Ela tem que se dar. Olha só o que Jesus fez. Preste atenção. Jesus, diz o texto sagrado, olha que legal. Pô, isso arrebenta mesmo. Isso é tão bom. Eu só em ler aqui eu fico feliz da vida. Ele diz no texto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Diz assim: e chamando a si a multidão, Jesus, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, quiser me seguir, se alguém quiser se amparar em mim, se alguém quiser se apoiar em mim, se alguém quiser me seguir, ou se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Presta atenção, Jesus estava falando com a multidão, inclusive os seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer dizer, se você quer seguir Jesus, você tem que ter fé para, primeiro, negar a si mesmo. Você tem que ter fé para se neutralizar. Negar a si próprio, negar os seus desejos, suas cobiças, seus sonhos, seus projetos pessoais. Você tem que negar a si mesmo. Eu tive que negar a mim mesmo. Eu posso falar com você, eu tive que negar. Aliás, eu neguei com muito prazer, com muita alegria, com muita satisfação, porque eu queria não apenas o que ele me desse, que ele me deu, que é a salvação, mas eu queria
passá-la para outras pessoas, comunicar para outras pessoas. Então eu tive que abrir mão dos meus sonhos e projetos pessoais para abraçar os sonhos e projetos que Deus tinha para mim e tem para todos os que querem se entregar, que querem fazer a vontade dele. Então Jesus disse, chamando a si a multidão, como os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, tem que negar a si mesmo. Quer dizer, negar a si mesmo é você negar, você se neutralizar. Você neutralizar o seu eu, a sua vontade. E o que tem acontecido? Muitas pessoas têm fé para receber a bênção, mas não tem fé para se negar. Não tem fé para se deixar levar pelo Espírito da fé, o Espírito Santo. Então essas pessoas ficam até com raiva de Deus, porque ficam na igreja ou nas igrejas, orando, cantando, louvando, dizimando, ofertando, etc, etc, mas elas não entregaram as suas vidas. E por conta disso, passa 5, 10, 15, 30, 40 anos e aquela pessoa é a mesma criatura. Não mudou nada. Aquela palavra que Jesus disse, aquela palavra que ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, não se cumpre na vida dessas pessoas. Por quê? Porque elas não tiveram fé para entregar as suas vidas. Lembra que Davi disse, lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada. Ou, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. O original bíblico. O original é assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Ou, não me faltará, melhor dizendo. O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Quer dizer, o meu pastor não vai me faltar. Mas, se a ovelha não quer seguir o pastor, não quer obedecer o pastor, não quer seguir a vontade, o caminho que o bom pastor traçou, o que o bom pastor pode fazer por essa ovelha? Nada. Então ela fica sozinha, ela fica lutando sozinha. E aí essa ovelha fica desgarrada, neutralizada, perdida, definhada, e com raiva de Deus, porque, poxa, eu fui na igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei isso, eu dei aquilo, você sabe como é que é. Você deu tudo, mas não deu a sua vida. Você não deu a sua vida, e por isso, você não recebeu uma vida nova. Você continua com a mesma vida, os mesmos pensamentos, o mesmo coração, o mesmo espírito, porque Deus promete dar um espírito novo, um coração novo, uma vida nova. Eis aquele que está em Cristo, nova criatura é, mas é aquele que está mesmo no Senhor Jesus, que deixou tudo, tomou a sua cruz e seguiu. Esse sim, tem nova vida, é a nova criatura. Aí, presta atenção, o texto, ele não só disse para a multidão e os seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas ele disse, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Eu não tenho condições de salvar a minha vida, nem você, nem ninguém. Só Jesus pode nos salvar. Então, para que eu possa ser salvo, eu tenho que entregar a minha vida para ele. Eu tenho que entregar 100%. Aí sim, ele vai me salvar. Mas se eu não entrego a minha vida para ele, eu só quero os benefícios, eu só quero receber os benefícios, como foi o caso dos 9 leprosos, só queriam a bênção da cura.
eles receberam só o que eles queriam. Depois morreram e foram para o inferno. Já o último, ou melhor, um deles recebeu a bênção, a cura, mas voltou para seguir Jesus. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Que maravilha. Quer dizer, salvou. Ele não teve fé apenas para ser curado, ele teve fé para seguir Jesus, para entregar a sua vida para Jesus. Aí a vida dele foi salva. Então, muitas pessoas estão me ouvindo que são crentes antigos, evangélicos de igrejas tradicionalíssimas, conhecem a Bíblia melhor do que eu, mas não adiantou nada, infelizmente. Por quê? Porque não entregaram sua vida. Só Jesus pode nos salvar. Então não adianta eu querer salvar a minha vida por mim mesmo, com as minhas forças, com a minha intelectualidade, com a minha sabedoria. Não! A minha fé não dá para salvar a minha vida. Para que eu possa salvar a minha vida, eu tenho que ter fé para entregá-la para Jesus salvá-la. Aí sim ele salva. É muito legal, não é verdade? Muito bacana. Não tem jeito, minha amiga, meu amigo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Eu sou a porta. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como é que você quer a salvação sem abrir mão da sua própria vida? Então, por isso você fica gemendo, você fica aí patinando, você fica pior do que os incrédulos, porque os incrédulos, eles já assumiram a descrença, mas há mais chance para os incrédulos serem salvos do que para você que vive naquele chove não molha, meio barro, meio tijolo. É aquele crente que vai estar para ser vomitado, aquele que é morno. Sabe, o morno não é quente e não é frio. O morno é assim, é aquele, sabe, café morno? É horrível. É frio ou quente? É ou não é? Morno não é legal. A coisa morna, Jesus disse, será vomitada. Os mornos serão vomitados. Está escrito isso. Porque o morno é aquele que tem fé para receber, tem tido fé para receber bênçãos pontuais, mas não tem tido fé para dar suas vidas. Uma campanha de fé por tudo ou nada, uma campanha de fé que faz prova com Deus, o morno não aceita, porque ele tem medo de perder a sua vida. E Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida, tem que perdê-la, vai perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, não só amor de mim, mas do evangelho, esse a salvará. Entendeu, amiga e amigo? Eu não estou aqui para criticar a fé de ninguém. Cada um tem a sua própria fé e eu respeito. Assim como a minha fé é respeitada, eu também tenho que respeitar a fé de cada um. Então, há muitas pessoas que escrevem, mandam mensagem, poxa, bispo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, nhenhenhen, reclamações, lamentações, nhenhenhen, o que eu faço? Por que não acontece? Por que isso? Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu fiz jejum de Daniel, eu fiquei em jejum, eu fiz o sacrifício da fogueira santa, e não aconteceu. Você fez o físico, o material, e isso não é difícil. Mas não fez o mais importante, que é o espiritual. O espiritual é o que vale. É a sua vida por inteira.
Eis-me aqui, Senhor. Faça o que o Senhor quiser da minha vida. Enquanto não houver essa disposição fervorosa, a pessoa pode receber bênçãos pontuais. Às vezes, ela recebe bênção pela fé do pastor. Não é pela fé dela. Ela creu na palavra do pastor, ela recebeu a bênção. Mas ela não teve fé para entregar a sua vida. Jesus falando com a multidão, pessoal. Olha só, a multidão. Jesus chamou a multidão para si. Jesus chamou a multidão. Você pode imaginar a multidão. Além da multidão, os seus discípulos também. E dentre os seus discípulos estava Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Ele teve fé para seguir Jesus durante um tempo, 2 tempos, mas não todo o tempo. Porque no meio do caminho, ele se corrompeu, se deixou levar por causa da corrupção. Jesus, então, chamando a multidão com seus discípulos, diz, olha, se alguém quiser vir após mim, se alguém tiver fé para me seguir, negue-se a si mesmo. Quer dizer, você tem que ter fé para negar a si próprio. Isso significa ter fé para dar, para crer, acreditar e seguir. É o casamento. Eu vou falar por nós. Quando Esther e eu nos casamos, nós tivemos fé um no outro. E por conta disso, nós entregamos a nossa vida um para o outro. Ainda que não tivéssemos condições materiais para casarmos, mas nós fomos na fé. Tomamos uma atitude, não. É tudo ou nada, ou vai ou racha. Pô, você é de Deus, eu sou de Deus, Deus é conosco. E ele vai ter que suprir as nossas necessidades. E nós passamos um perrenho, nós fomos provados, nós provamos a palavra de Deus, mas a palavra de Deus também nos provou. E Deus, na sua infinita misericórdia, compaixão e tolerância, paciência conosco, ele correspondeu às nossas expectativas. Então, amiga e amigo, muita atenção nisso. Jesus chamou as multidões, a multidão, melhor dizendo, com os seus discípulos, inclusive Judas Iscariotes, e disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, quer dizer, tenha que ter fé para neutralizar a si próprio, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Por quê? Porque ninguém pode ganhar a sua vida. Ninguém. É impossível. Só Jesus pode nos perdoar. Só Ele pode nos salvar. Ninguém mais. Nem anjos, arcanjos, querubins, nem religião, nem o pastor, nada disso. Nem tempo de igreja, nada disso. Só Jesus para nos salvar. Então você tem que entregar a sua vida para Ele, Ele então pode te perdoar, te salvar. Aconteceu comigo. Mas qualquer que perder a sua vida, porque quando você entrega a sua vida para Jesus, você perde. A gente perde. A gente deixa de atender aos caprichos do nosso coração, às nossas vontades, os nossos sonhos pessoais e entregamos o pacote inteiro na mão de Deus, do Senhor Jesus. Quer dizer, perdemos a nossa vida para Ele. A minha vida era minha, mas o dia que eu entreguei para Jesus, eu perdi a minha vida. Então, quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Deus abençoe você, minha amiga, meu amigo. Eu creio que o Espírito Santo abriu o seu entendimento. Por que você é aquela pessoa que tem sido uma pessoa que tem crido na palavra de Deus? Você se diz evangélica, crente, você se diz irmão, irmã e tal, mas a sua vida não condiz com aquilo que você diz que crê, não condiz com a sua fé. Sua vida é pífia. Você
tem sido uma pessoa fracassada espiritualmente falando. E eu creio que há pessoas que têm tido a sua vida devastada pelo inferno, porque têm vivido uma vida meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo, em cima do muro. Sabe como é que é, né? Você sabe que quando a pessoa está em cima do muro, ela se esquece que aquele muro é do diabo. Então, ou é ou não é. Minha amiga, meu amigo, a fé é assim. Quem gostar, amém. Quem não gostar, paciência. Mas essa é a palavra. Quem tem fé para dar, tem fé para receber. Se você tiver fé para entregar a sua vida, Deus vai ter condições de fazer dela uma nova vida. Deus abençoe vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.